Legal, pessoal. Então agora eu vou falar para vocês sobre a grande diferença do spin em relação ao momento angular que a gente já conhecia, que é a seguinte, ó. Lembre-se que para o momento angular a gente poderia ter vários valores de L, né? O L poderia ser zero, um, 2, etc. Geralmente inteiro, né? A gente tinha desprezado os semi-inteiros. Mas uma mesma partícula poderia ter qualquer valor de L, depende do estado que ela se encontra, né? Tem o L igual a zero, pode estar em L igual a um. Até mesmo, por exemplo, o elétron no átomo de hidrogênio, né? Ele tem uma função de estado, função de onda, perdão, né? Psi n, L, n. Mas um mesmo átomo pode estar com L igual a zero, dependendo do n, né? L igual a 1, L igual a 2. Ele pode estar em um dos possíveis estados com L diferente. No caso do spin, né, este mesmo elétron só pode ter um valor de Szinho imutável. Então, qualquer partícula fundamental do universo, tá? Segundo a mecânica quântica e a física nuclear, tem um valor de S que é imutável. E este número é o seu spin. É o que se chama do seu spin, o spin da partícula. Tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Mesons pi, que são partículas, né, subatômicas, tem spin zero. Todo meson pi é idêntico em relação ao spin. Todos têm spin zero. Então, para mesons pi, S igual a zero. E, portanto, né, o ms, que vai de menos S até mais S, só pode ser zero. Tá? Outras partículas, como elétrons, prótons e nêutrons, têm spin meio. Então, para essas partículas, o S é meio. E aí o ms, que pode ir de menos S até mais S, só pode ser menos meio ou mais meio, né? Sempre vai de um em um, né? Então, se o valor mais negativo, o mínimo valor, for menos meio, o próximo é menos meio mais um, que é mais meio. Tudo bem, gente? Então, para um elétron, para um próton, para um nêutron, o spin dessas partículas é sempre meio. E eu tenho duas opções para o ms, menos meio ou mais meio. Tá? Depois eu falo mais detalhes sobre esses valores, menos meio e mais meio. Tá? E assim por diante. Né? Agora vem os fótons, né? Que são partículas da radiação eletromagnética, luz e qualquer outra forma de radiação. Eles têm spin 1, então o S é igual a 1 e, portanto, o ms é ou menos 1, né? 0 ou mais 1. Tudo bem? Aí tem outros exemplos aqui mais exóticos, né? Partículas delta tem spin 3,5, gravitons tem spin 2 e tem um monte de outras partículas com várias possibilidades de spin. Reparem que o spin é sempre inteiro ou meio inteiro, né? Semi-inteiro. Né? 0, meio, 1, 3 meios, 2. Sempre é assim, tá, gente? Então, assim, eu falei antes para vocês, não ignorem aqueles valores semi-inteiros, né, do momento angular. No caso do momento angular orbital, você pode ignorar, porque eles não formam parte da solução possível para harmônicos esféricos. Mas eles aparecem como spin, tá? Então aí que elétrons têm spin meio, por exemplo, que é semi-inteiro, né? Partículas delta têm spin 3 meios, que também é semi-inteiro. Então é possível que isso aconteça. Mas você nunca vai encontrar um elétron com spin 1 ou spin 3 meios. Nunca. Um elétron sempre tem spin meio. Nenhum elétron tem um spin diferente de meio. O ms pode ser menos meio ou mais meio, mas o s é sempre meio. Um fóton sempre tem spin 1. Todo fóton tem spin 1. Tudo bem? O ms pode ser menos 1, pode ser 0, pode ser 1, mas o s é sempre 1. Tá? Então essa é uma característica totalmente diferente, tá? Em relação ao momento angular orbital. E aí vejam, né? S é fixo, portanto, para uma mesma partícula. Você só altera o valor de S se você mudar a partícula. Então, lá numa colisão em um acelerador de partículas, por exemplo, ou por fissão, né? Você consegue formar uma nova partícula, etc., ou irradiação, né? Tudo bem? Então, a única maneira de mudar o spin de um sistema é mudar a composição do sistema, mudar as partículas elementares
que formam o seu sistema. Mas a gente não vai entrar no mundo da física nuclear, tá? Neste curso aqui, porque é ir muito além do que a gente precisa. Tudo bem, gente? Fica aqui como uma informação, tá? Agora, daqui a pouco, né, em outros vídeos, aí eu vou falar como a gente sabe que o spin do elétron é meio. Como foi descoberto isso, né? Foi descoberto experimentalmente, tá? Não tem uma maneira, por enquanto, pelo menos, de demonstrar, tá, que um elétron precisa ter spin meio. Tudo bem, gente? Pelo menos não em nível elementar, assim, nível básico, tá? É muito complicado isso. Precisa de uma série de hipóteses e técnicas que a gente não tem disponível por enquanto. Mas experimentalmente foi como foi descoberto, né? O pessoal fez um experimento lá no começo do século XX e descobriu que os elétrons, prótons e nêutrons também, né? Todos têm spin meio, tá? Bom, gente, para terminar este vídeo, para completar este vídeo aqui, tá? Não acabou ainda a aula de hoje, mas para completar este vídeo, deixa eu explicar para vocês, né, o que eu falei um pouco mais anteriormente, que é o seguinte: eu tinha dito para vocês, né, que é apenas uma analogia, né? Mas não force a analogia, que o spin é a rotação, né? Se você forçar a analogia, eu falei que ia dar uma série de resultados esquisitos, né? Eu vou mostrar para vocês agora uma dessas possibilidades, que é o seguinte, ó. Inclusive é um exercício da lista, tá? O número 8. Se o elétron fosse uma esfera sólida clássica de raio dado por esta expressão aqui, ó, de onde saiu essa expressão? Tá? RC é o raio do elétron clássico. De onde saiu isso? Saiu supondo, né, da física clássica, que a massa do elétron vem da energia armazenada em seu campo elétrico via a fórmula de Einstein, E igual a mc². Usando essa relação, e se o elétron fosse uma bolinha girando em torno do seu próprio eixo, este aqui seria o raio do elétron, tá? Depende da carga, da massa, da velocidade da luz e da constante ε0 aqui, que é a permissividade do vácuo, tá? E aí veja, né, ó, quanticamente a gente sabe que o ES igual a meio para o elétron, quanticamente, né? O ms é mais ou menos meio. Então, o momento angular desse elétron, vejam, ó, L ao quadrado aplicado ao estado, né, SMS, aqui não é L, perdão, gente, é o S, né? O operador S ao quadrado aplicado ao estado SMS gera como alto valor H cortado ms. Isso vem do clone da teoria do momento angular, né? Na teoria do momento angular, ó, L ao quadrado FLM, M aqui, gera um alto valor H cortado M. E aí que tem o alto estado FLM, né? Então esse aqui é o clone. Clonagem, né? Cópia. Certo? Então, deixa eu só apagar isso aqui então, né? Que a gente já sabe que isso aqui é a clonagem. Então vejam, né, que se eu medir o momento angular de spin de um elétron, eu vou obter... perdão, gente, aqui está errado, tá? Aqui eu escrevi errado, gente. Perdão. Não se confundam aqui. Aqui é o H cortado ao quadrado, L mais 1. Né? O outro seria o SZ, né? O que eu tinha escrito antes, SZ, SMS, gera o H cortado, o MS, e aí vem o SMS de novo ali. Certo? Perdão pela confusão, né? O S ao quadrado dá isso aqui, o SZ dá isso aqui. Bom, qual é o momento angular, então, de um elétron de spin meio? MS é meio, então aqui, ó, vai ficar H cortado sobre 2, né? Isso aqui seria o momento angular na direção Z. Então, se você tem assim, ó, uma bolinha, que é o elétron, girando em torno do eixo Z, com uma frequência, velocidade angular ômega aqui, esse aqui seria o valor do momento angular de rotação, né? Então, aqui seria o S deste elétron, né? Que é o SZ, basicamente, que está rodando em torno do eixo Z, seria I ômega, que, se fosse quântico, seria H cortado sobre 2, né? MS igual a mais ou menos meio, digamos que seja mais meio, né? Em módulo da H cortado sobre 2.
Então este seria o momento angular do elétron, né? Isso aí, vocês reparem que é uma mistura de clássica com quântica, né? Eu estou usando essa expressão aqui, ó, do momento angular de rotação clássica, momento de inércia vezes velocidade angular, né? Momento de inércia de um corpo rígido vezes a velocidade angular nos dá o momento angular de rotação em torno de um eixo que passa pelo centro de massa desse bicho, né? Agora, quanticamente, isso seria h cortado sobre 2 para um elétron, né? Para um elétron, que é o valor de ms vezes h cortado, né? H cortado sobre 2. Então você faz a igualdade aqui, né? Este meu momento angular é h cortado sobre 2, é o momento de inércia aí. Se o elétron é uma esfera de raio RC, o momento de inércia é 2/5 de mRC ao quadrado. E aí vezes a velocidade angular ômega, né? Ômega, lembrem-se que é a velocidade da partícula. Então, se essa partícula aqui, ó, esse ponto no equador do elétron tem velocidade v, a frequência angular é v sobre r. Ou seja, né, v igual a ômega r. Velocidade linear é frequência angular vezes a distância até o eixo de rotação, né, o rzinho aqui. No caso seria rc, né? Então aqui eu tenho h cortado sobre 2, é 2/5 de mRC ao quadrado, que é o momento de inércia, vezes o ômega, que é o v, né, sobre rc. Certo? E aí, bom, a gente pode supor que a velocidade desse bicho aí, né, a gente calcula a velocidade a partir daqui, certo? Isolando a velocidade, né, você vai chegar que a velocidade de um ponto na periferia do equador do elétron, né, ou seja, o mais longe possível do eixo de rotação, né, é igual a 5 h cortado, bom, a fórmula está aqui, né, 5π, depois você substitui o valor de RC, né, e simplifica, vai dar isso aqui, 5π ε0 h cortado c ao quadrado sobre e ao quadrado, né? Bom, o que eu fiz aqui, né? Peguei essa expressão e isolei a velocidade, mas vai depender ainda do RC. Aí você troca o RC por essa expressão, simplifica, você vai chegar nesta coisa toda aqui, tá? Quando você substitui valores numéricos, né, para ε0, para h cortado, para o e e para o c e para o π, né, você vai chegar nesta velocidade, ó, que é, né, uma velocidade gigantesca, né, 10 a décima metros por segundo. Se você transformar isso, né, em unidades da velocidade da luz, vai te dar 171 vezes a velocidade da luz. Ou seja, né, este ponto aqui, qualquer ponto nesta linha do elétron, né, na periferia do equador do elétron, está com uma velocidade de 171 vezes a velocidade da luz. O que não faz o menor sentido, né? Como que uma partícula vai, algum ponto de uma partícula tem uma velocidade 171, veja o número, né? Não é à toa, né, esse número 171 aí. 171 vezes a velocidade da luz. Então, percebe que não faz sentido, né? Então, assim, isso tudo foi para mostrar que o momento angular de spin não é rotação, tá? Não pode ser rotação. Se fosse, não faria sentido físico, ó. Apareceriam resultados muito esquisitos, tá? Então, spin não é rotação. É apenas uma analogia que a gente faz com rotação no sentido clássico, tá bom, gente? No sentido quântico, spin, apesar do nome, né, que significa rotação em inglês, apesar do nome, ele não é de fato rotação, tudo bem? É apenas uma analogia na falta de algo melhor para explicar, né? Então, se ele não é rotação, é o que então? Boa pergunta, tá? Não se sabe exatamente o que é spin, né? É a mesma coisa que massa. O que é massa? Bom, massa é quanto uma coisa tem mais matéria do que outra, né? Mas por que uma partícula tem mais massa do que outra? É uma coisa parecida. O que é massa exatamente? O que cria massa, né? Apesar de terem diversas teorias que explicam, né? Mas é um pouco mais fácil que spin. Mas mesmo assim é uma coisa complicada, né? Spin não se sabe o que é. Tudo bem, gente?
É uma propriedade comprovada experimentalmente, realmente as partículas têm spin, mas o que é exatamente o spin é ainda um mistério, tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto então com mais detalhes, tá, sobre as principais partículas que nos interessam, que são os elétrons, tá, para a física da matéria, né, que é o que interessa ao engenheiro físico, né? Quase sempre. Física de elétrons, prótons, spin, nêutrons, etc., que formam a matéria como a gente conhece no planeta, né? E na vizinhança próxima do planeta também, né? Tudo bem, pessoal? Então daqui a pouco aí eu volto com mais informações sobre spins e elétrons, tá? Até daqui a pouco então, valeu!